Boa noite a você na companhia da Canção Nova. Hoje eu tenho um motivo muito particular para dizer que o programa será especialíssimo. A gente sempre gosta de todos os programas, a gente sempre sabe da atualidade, da importância de cada tema. Mas o de hoje é inédito, pela primeira vez nós vamos trazer aqui essa temática e tanto quanto inédito, ele é positivo, ele é agradável, ele é necessário e tenho certeza que vai trazer para muitos de nós agora uma grande resposta e também esperança. Nós vamos falar sobre transparência e responsabilização, a meta da igreja diante das situações mais diversas e, sobretudo, em temas que causam crise. Para falar sobre este assunto aqui, eu estou trazendo uma equipe que realmente está se dedicando a este trabalho com todo o empenho. É uma novidade. É um ineditismo enorme o que vocês estão fazendo e quero recebê-los aqui, Padre Fábio Antunes do Nascimento, o diretor do Centro de Formação Pastoral CEBITEPAL do CELAM. Seja bem-vindo. Boa noite, Padre Fábio, tudo bem? Boa noite, é um prazer, uma alegria participar deste espaço, sabendo que através da Canção Nova nós chegamos a tantas pessoas do nosso país e, como você disse, falar de um tema inédito que é a gestão da igreja em situações de crise relacionada ao tema de abusos sexuais, que a igreja procura atender e responder de uma forma positiva. Então é uma alegria poder trazer esse tema. O senhor é o capitão desse trabalho que vem sendo feito, não é? O Padre Fábio é doutor em teologia, membro do clero de Coxim, Mato Grosso do Sul, mas que atualmente está lá em Bogotá trabalhando junto ao CELAM. E eu quero cumprimentar também igualmente aqui com muita alegria, querido Frei Vanderlei Gomes de Figueiredo, tutor do curso de proteção de crianças invulneráveis do CELAM, mestre em teologia espiritual, psicólogo também. Seja bem-vindo, Frei Vanderlei, OFM, tudo bem? Tudo bem, muitíssimo obrigado pelo convite, é um prazer e a Canção Nova realmente contribui muito para a informação e para a formação do povo de Deus e eu acho que é nisso que a gente precisa investir muito. Muitíssimo obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Ficamos muito contentes e, aliás, recentemente vocês fizeram a segunda etapa desse trabalho aqui no Brasil e em Brasília, não é? Depois de terem iniciado esse trabalho lá no Panamá. E eu gostaria já de, a princípio, aqui perguntar quem são vocês que estão chegando agora, e eu imagino vocês são a resposta do Papa Francisco a uma política de tolerância zero em seu ministério pontifício, mas por favor se apresentem, quem são vocês e este trabalho novo, inédito, que a igreja está propondo. Eu estou como um brasileiro que serve a igreja nesse centro de formação. Temos lá outros centros, que é o Centro de Programas e Processos Pastorais, o CEPRAP, um centro de gestão do conhecimento que cuida da documentação da Igreja da América Latina e das publicações que são editadas pelo editorial CELAM, e tem também um centro para a comunicação. Nesse momento a gente tem a alegria que o presidente do CELAM, eleito na última Assembleia em maio de 2023 em Porto Rico, seja Dom Jaime Spengler, o nosso bispo presidente também da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, a gente tem muita esperança e muita alegria de que o CELAM também possa ter uma presença mais marcante no Brasil, justamente por essa presença de Dom Jaime na presidência. Já já a gente fala especialmente sobre esse trabalho novo agora, não é? Frei Vanderlei, como é que o senhor foi chamado também a esta missão de atuar agora junto a todo este conjunto de ações que tem hoje o CELAM e o CEBITEPAL? Eu estou envolvido no tema da proteção e da vulnerabilidade praticamente em toda a minha vida religiosa franciscana, né? Fiz uma formação específica nisso, na Gregoriana. E voltando, eu me inseri no núcleo Lux Mundi, da qual eu sou assessor técnico, e nós temos essa função de assessorar congregações e ordens e dioceses a organizarem e a confeccionarem suas políticas de proteção e de cuidado. Na minha entidade, eu sou responsável por esse serviço e também faço parte da Comissão Latino-Americana e Caribenha dos Religiosos, da Comissão de Cuidado e Proteção, e uma das funções dessa comissão é contribuir na formação dos religiosos e religiosas. É por isso que, através do CEBITEPAL, nós oferecemos esse curso de cuidado e proteção, esse diplomado, na qual eu sou um dos tutores.
E um belo dia, um tempo atrás, o padre Fábio me ligou convidando a fazer parte dessa experiência. Essa semana aqui, que está sendo um orgulho, e é um tema muito importante. A forma, o formato como o curso aconteceu é inédito, e nós que participamos na organização e o depoimento daqueles que participaram foi de encantamento, pelo ineditismo, mas também pela relevância, né? Os que participaram disseram que, voltando para as nossas casas, para as nossas dioceses, nós vamos continuar com essa missão. Com esse. Eu já quero agora, a partir desse instante, que a gente vá no tema principal, não é? Que foi o foco deste curso que aconteceu aqui em Brasília, 4 dias de curso. Nesses dias aqui, atividades as mais diversas de treinamento e de formação para bispos, padres, leigos em geral, leigos e leigas em geral. O tema foi formação midiática e estratégias de comunicação em situação de crise, essa formação oferecida pelo CELAM. E o tema foi escolhido, eu imagino também, exatamente pela a grande relevância que está tendo agora. O abuso de menores e vulneráveis no âmbito da igreja. Padre, por que escolher essa temática para começar esse trabalho? Porque eu imagino que outros âmbitos de crise existem, mas por que começar por essa temática? Bom, a primeira coisa a dizer é o que diz o Papa Francisco, né? O abuso no âmbito eclesial é uma chaga, é uma tristeza, uma dor muito grande e que causa muitos danos. Mas também percebemos que, além do grave problema do abuso, muitas vezes a gestão que a igreja faz ou fez desse tema complicaram ainda mais um processo que já é doloroso. A falta de respostas, as respostas não claras, a demora em responder ou responder de maneira equivocada, a dificuldade em lidar com os meios de comunicação. A gente sabe, no universo da comunicação existem muitos segmentos, alguns se dedicam exclusivamente quase de buscar sensacionalismo, de mostrar debilidades e aproveitar disso até para atacar. Então, a ideia desse curso tem 2 propósitos fundamentais. Um, de que a igreja possa responder de maneira assertiva quando se depara com uma situação de crise. E segundo, de que essa comunicação seja verdadeiramente efetiva, não clara, e que responda ao povo de Deus que já está ferido pela chaga do abuso de uma maneira que possa elucidar e levar a uma superação dessa crise. Então, como você disse, existem várias situações de crise, mas nesse caso em particular desse curso, a gente quis tratar de como lidar com esse tão grave tema do abuso sexual, justamente para que a igreja dê uma resposta mais coerente ao povo de Deus. Esse curso foi feito em parceria. Arquidiocese de Brasília, Universidade Católica de Brasília, CNBB, vocês contaram com o apoio também aqui em Brasília dos estúdios, das instalações da Canção Nova, porque precisava de estúdios de instalações para fazer um treinamento para valer com os participantes do curso, jornalistas profissionais que atuaram aqui, coadjuvantes ali nesse trabalho todo, e a gente percebeu uma coisa, uma preocupação que precisa ser dada com tamanha relevância também à vítima, o cuidado com a vítima, não é, Frei? Sim, a centralidade da vítima. O objetivo do Papa Francisco, quando publica, tem 2 versões, o moto próprio Vos Est Lux Mundi, né, a primeira versão em 2019, e essa versão final de março de 2023. E lá o Papa é muito claro, e está claro para todos nós, de que a centralidade da vítima, desde o ponto de vista espiritual, isso é importante, né? Saber da sua dor, dos danos psicológicos, dos danos espirituais que um abuso causa na vida de uma pessoa é fundamental. Então, é missão nossa da igreja defender e cuidar da vida. Então, houve sim silêncio, encobertamento por medo no decorrer da história,
quando a igreja fala de tolerância zero, é exatamente não pensarmos que nosso objetivo é simplesmente defender a igreja. Pelo contrário, nós queremos dizer que a igreja tem que dar atenção às vítimas e às pessoas, porque a nossa missão evangélica é defender, proteger e cuidar da vida, da vítima. Há um grande protagonismo do Papa Francisco hoje na atenção a essa temática, não é? Eu vou trazer aqui a fala dele agora para a gente ver. Ante los abusos, especialmente los cometidos por miembros de la Iglesia, no basta pedir perdón. Pedir perdón es necesario, pero no basta. Pedir perdón es bueno para las víctimas, pero son ellas las que tienen que estar en el centro de todo. Su dolor, sus daños psicológicos pueden empezar a sanar si encuentran respuestas, acciones concretas para reparar los horrores que han sufrido y prevenir que no se repitan. La Iglesia no puede tratar de esconder la tragedia de los abusos, sean del tipo que sea. Tampoco cuando los abusos se dan en las familias, en los clubes, en otro tipo de instituciones. La Iglesia tiene que ser un ejemplo para ayudar y a resolverlos, sacarlos a la luz en la sociedad, en la familia. Es la Iglesia la que tiene que ofrecer espacios seguros para escuchar a las víctimas, acompañarlas psicológicamente y protegerlas. Oremos por los que sufren a causa del mal recibido por parte de los miembros de la comunidad eclesial, para que encuentren en la misma Iglesia una respuesta concreta a su dolor e a seu sofrimento. A gente viu que o Papa foi muito claro, a tamanha clareza já nos basta em tudo que ele acaba de dizer ali, Padre Fábio. E esse curso, esse trabalho de vocês, vem para também tirar o receio da própria igreja de falar sobre a temática, de abordar a temática que a gente sabe é constrangedora, é dura, é difícil, mas vem para tirar esse receio, mas sobretudo para dar o tratamento correto ao problema? Sem dúvida nenhuma, Ronaldo. A igreja assume uma postura, e eu digo sempre, uma das tarefas fundamentais do CELAM é fazer com que o magistério do Papa Francisco chegue às bases das nossas comunidades em todo o continente. Então, o que ele ensina sobre o tema de como a igreja deve tratar os casos de abuso, deve chegar a todas as pessoas. Então, o CELAM, como organismo de serviço à Igreja da América Latina e do Caribe, tem diversas frentes, não? Desde trabalhos que vão da prevenção, formar catequistas, agentes pastorais para criar ambientes seguros no ambiente eclesial. Nós temos, por exemplo, um programa que chamamos Programa de la Centralidade de la Niñez, ou Programa de Centralidade das Crianças, que promove a cultura do bom trato e da ternura, né? Infelizmente no Brasil ainda não está muito difundido esse programa, que já está em 17 países do continente, e atacar alguns aspectos muito relevantes, como formar agentes especializados em âmbito nacional. O curso, que o Frei é um dos tutores, tem essa incumbência, formar agentes especializados para âmbito nacional. Então participam pessoas que atuam em conferências episcopais, congregações religiosas, mas em âmbitos de governo, não? E esse curso em específico, o Media Train, é uma resposta clara ao desafio que a gente tem. Na pergunta que você fez ao Frei anteriormente, eu só queria dizer assim, leva tempo construir um curso como esse. Nós começamos a sonhar com esse curso em 2022. Quando a gente projetou esse curso, a gente foi atrás de recursos. Quando a gente projetou os recursos, a gente viu que a gente tinha fôlego para 22 participantes, ou seja, um representante de cada país, das 22 conferências que conformam o CELAM. Quando eu ingressei, já estava em curso essa elaboração desse projeto. Quando eu olhei o projeto, eu disse, mas espera aí, se a gente conseguir chamar nossos amigos, aliados em cada país para trabalhar junto, a gente pode economizar esse recurso e, em vez de fazer para 22, fazer para 80.
que é o que a gente está fazendo. E aí quero ressaltar a importante colaboração que a gente teve. No Panamá foi assim, a Arquidiocese do Panamá, a USMA, a Universidade Católica do Panamá, e a assessoria de imprensa da conferência nos ajudaram com essa equipe técnica, então economizamos. Aqui no Brasil, a mesma coisa. O curso está acontecendo com um custo muito abaixo do projetado, porque tivemos a Canção Nova, tivemos a Arquidiocese de Brasília, a CNBB, a Universidade Católica, que nos favoreceram como profissionais, com os estúdios, com essa participação, e a gente atendeu 25 pessoas aqui do Brasil. E agora a gente vai à Argentina e depois à Colômbia, e provavelmente então vamos chegar a quase 100 pessoas graças a essa aliança. E, para dizer, é uma resposta objetiva. Mostrar que a imprensa não é uma inimiga da igreja, mas que a igreja, sabendo mover-se de maneira clara, de maneira objetiva com os meios de comunicação, pode fazer da comunicação um instrumento da verdade. A igreja proclama a verdade e a transparência e a verdade nesses casos são fundamentais, por isso é tão importante essa nossa a articulação conjunta. Eu vou pedir a vocês que nos falem agora, Frei, sobre como foi montado esse curso, porque já vai despertar curiosidade em quem está nos assistindo agora, para nos próximos blocos a gente falar etapa por etapa. Mas como é que foi pensado? São 4 dias de cursos, os convidados são bispos, padres, religiosos, liderança da igreja, são aqueles de liderança na igreja católica, presidentes de congregações, eu vi que aqui estavam representantes da Conferência Religiosa do Brasil, estavam bispos aqui participando conosco, padres, leigos enviados em nome de organismos da igreja, obras, instituições religiosas da igreja. Como foram pensados esses 4 dias, Frei? Na verdade, eu fui convidado, não participei do programa lá do Panamá, que foi uma primeira experiência, né? E nessa segunda experiência, a Janaína e o padre Fábio me convidaram. Deixa eu fazer uma menção aqui, a Janaína. A Janaína é profissional da comunicação. Ela desenvolveu mais ou menos a ideia toda do programa, não é? E ela não pôde estar aqui conosco, precisou viajar mais cedo, não pôde vir gravar aqui com a gente esse programa de hoje. Nossas saudações a ela, nossa menção honrosa e grata também ao trabalho dela nesses dias todos. Que está na equipe de vocês permanentemente. Pois não, Frei? Mas o padre Fábio pode falar melhor de como foi montado, né? Quando a equipe entrou em contato comigo, foi para ajudar a pensar que temáticas e como poderia ser abordado, né? Então, eu particularmente, eu trabalhei 2 oficinas, né? Uma chamada Fenomenologia do Cuidado, porque a gente fala em cuidar, mas se pergunta o que está envolvido no ato de cuidar e no ato de descuidar. Né? Então foi uma oficina muito interessante, os outros aqui poderão dizer, os que participaram, se foi realmente boa, mas para dizer assim, em cada ato de cuidar envolve muita coisa. Envolve uma dimensão biológica, psicológica, cultural, envolve a dimensão ética, espiritual, estética, né? Porque cuidar é belo, cuidar nos dá bem-estar em todos os sentidos, uma dimensão política, dimensão formativa, dimensão educativa. Essa foi uma das oficinas, é uma oficina vivencial, não é uma oficina teórica, porque um dos objetivos do Media Trainer é exatamente isso, proporcionar a vivência, né? Nós, quando nos comunicamos em situação de crise, também prestarmos atenção nos nossos sentimentos, nos nossos medos, né? Naquilo que nos encoraja ou desencoraja, né? Nos tomarmos consciência do que a gente quer pedir para a sociedade quando a gente vai comunicar em uma situação de crise. E uma oficina também que eu coordenei é uma oficina que se chama Comunicação Não Violenta, né? Que é uma proposta muito interessante de comunicação, onde a atenção ela está exatamente nos nossos sentimentos, nas nossas necessidades, nos nossos pedidos. E é muito interessante isso, porque na verdade é um outro paradigma. É um outro ponto de partida. É partir, muitas vezes, até da nossa própria vulnerabilidade. Né? Que é um elemento essencial da nossa espiritualidade cristã. Eu vou fazer assim, a gente precisa chamar um intervalo agora, daqui a pouquinho no próximo bloco, eu quero que a gente mencione as assim compreendidas situações de crise que afetam a Igreja Católica diretamente e a gente entra justamente no cronograma desse curso que vocês vão treinando
vão levando os participantes a abordarem tudo isto, e nós mesmos aqui, nós vivemos a experiência de entrevistar os bispos, e eles disseram assim, sejam duros, sejam ácidos, sejam hostis com os bispos, com os padres, com os leigos, com os religiosos. Aqui na hora da entrevista, eles precisam encontrar a forma correta de se comunicar nos mais diversos ambientes, recintos e clima ali que existe. Já já a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Transparência e responsabilização, a meta da igreja diante das mais diversas crises que a assolam, que a acometem, que atinge a própria igreja por dentro e que muitas vezes gera, muitas vezes não, quase sempre gera escândalo na sociedade. E os meios de comunicação repercutem aquilo e muitas vezes, ou melhor, estou usando muitas vezes bastante, sempre causa constrangimento. Eu quero perguntar ao padre Fábio o que se pode compreender, padre, como crise na Igreja Católica? Bom, nós temos os mais diversos cenários de possíveis crises, não? No âmbito eclesial, às vezes até a transferência de um pároco em uma comunidade gera uma crise. E aí, crises mais graves como essa que é terrível dos casos de abuso. Então, quando um membro da igreja realiza um ato, um delito perante a sociedade, transgride normas éticas, morais, legais. Então, a igreja é sempre chamada a administrar essas circunstâncias de crise que surpreendem a todos e que podem causar divisão, que podem causar feridas, sofrimento às pessoas. E a gente até comentou isso aqui ao longo do curso, em alguns momentos, e por que isso causa na sociedade escândalo, dor na sociedade, repercussão gigantesca, maior do que se fosse com qualquer outro membro da sociedade. É porque a sociedade, ela tem o religioso, aquela pessoa consagrada, como algo sagrado, não é? E isso, por um lado, é bom. Sim, sem dúvida nenhuma. Sim, isso é o sentimento religioso que, na cultura que nós temos no nosso continente, ainda que os números absolutos dos católicos diminua, que tenha muita gente que já não pertence à igreja, ou um número expressivo de católicos não praticantes, como a gente define aqui no Brasil, uma grande massa de pessoas que têm uma vinculação com a igreja, mas que não participam efetivamente, há um sentimento religioso. É uma instituição que simbolicamente está no coração das pessoas. Então, quando as pessoas identificam algum tipo de desvio de comportamento de um membro da igreja, isso fere o sentimento das pessoas, porque ainda a igreja goza de uma reputação junto ao povo, não, junto às instituições. Então, se espera dos membros da igreja um comportamento exemplar. As famílias confiam de mandar seus filhos para a catequese, os jovens estar num retiro de fim de semana, confiam no ambiente das nossas paróquias. Por isso é tão doloroso para o povo em geral, não só o povo católico, mas em geral da sociedade, quando se constata uma situação de transgressão, um crime de abuso ou de outras circunstâncias. Por isso também é muito importante para a igreja preparar-se para responder. Como o Frei dizia, infelizmente, em outros tempos, às vezes o tratamento desse tipo de situação não era o ideal, né? Então, havia omissão, ocultação. Um dos responsáveis da comissão, o padre Jordi Pujol, que também queria fazer menção, porque foi um dos que ajudou a Janaína a pensar o formato do curso. Ele é um padre espanhol que trabalha no Vaticano. Ele tem, inclusive, um livro que fala dessa cultura do secretismo na igreja, não de guardar segredo, de querer ou não mostrar as coisas. E o Papa Francisco vem incisivamente dizer, o melhor é falar a verdade. Então, nesse momento, a Pontifícia Comissão para a Proteção dos Menores nos diz assim, é muito melhor que a igreja venha a público, use, por exemplo, uma emissora como a TV Canção Nova, faça um pronunciamento oficial dizendo, nos chegou uma denúncia, estamos apurando, estamos amparando as vítimas, estamos tomando as devidas providências e estamos informando os nossos fiéis antes que um escândalo. Infelizmente, até o presente momento, muitas vezes,
acontece o escândalo para depois a gente vir tentar justificar, tentar remendar. Foi outra temática abordada. A igreja precisa se antecipar ao escândalo. Claro. Ela mesma se manifestar, o que o senhor está nos dizendo Claro. aí. Esse é um grande objetivo do curso, né? Se antecipar, criar uma comunicação positiva, dizer, soubemos, chegou uma denúncia, mostrar para as pessoas. Não vamos esconder, não vamos proteger. Vamos buscar a verdade. Essa é a postura. E ainda mais, só para concluir, dizer, a gente no Brasil tem o privilégio que outros países não têm de ter emissoras católicas, né? Veja o alcance da TV Canção Nova, a TV Aparecida, a TV Rede Vida e tantos outros Pai canais, Eterno, né? século XXI, nós temos, e o nosso povo confia, e o nosso povo acompanha essas emissoras. Então, antes, né, preventivamente, dizer a verdade, né, porque também há um caso de denúncias falsas. Então, há todo um processo. Hoje nós terminamos o curso aí com a orientação da assessoria jurídica, dizendo como a igreja deve tratar esses casos segundo o Código Penal brasileiro, né? Porque a igreja, isso é importante que o nosso povo saiba, né? Os meios de comunicação divulguem. A igreja, ainda que seja uma organização que tenha um acordo especial Brasil-Santa Sé, todos os membros da igreja, desde bispos a qualquer agente de pastoral, presbíteros, religiosos, estamos sujeitos às mesmas leis que qualquer cidadão desse país. Né? Então, nós não temos um fórum privilegiado, nós estamos sujeitos a todas as normas legais do país. Então, é importante que tenha essa transparência. Frei, eu sei que o senhor está doido para falar também, ouvindo tudo isso aqui agora. Porque ser transparente tem consequências, se antecipar aos fatos é algo que precisa ser entendido como positivo, não é, Frei? São novas atitudes que este curso está trazendo para o âmbito, para o interior da igreja, né? Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a verdade é parâmetro para a gente viver bem, para a gente viver da melhor forma possível. Então, a transparência, ela é fundamental até para a credibilidade. Uma relação entre pessoas onde não existe transparência, existe medo, desconfiança e encobertamento e uma série de coisas que aconteceram no decorrer da história que, por vezes, por falta de transparência, acabaram acontecendo. Então, a transparência é de fundamental importância até mesmo para a relação com a mídia. Às vezes pensa-se que a mídia é uma inimiga, como se a mídia, a televisão, fosse só dizer escândalos, mas não é. Vocês têm um papel fundamental, que é informar, orientar, e a transparência é o que nos dá credibilidade e autoridade da verdade. Em se tratando do caso de abusos sexuais de crianças, adolescentes e adultos vulneráveis, tem um tabu. Né? Um tabu de que tem que persistir um silêncio obsequioso. Né? Ou seja, eu não falo, você não fala e fica bem para todo mundo, mas não fica bem. Os danos ficam para todo mundo. Eu cheguei a dar o meu depoimento porque participei aqui como jornalista convidado e depois fui até lá num outro segundo momento do evento para dizer qual foi a minha experiência e eu disse justamente isso. Até para mim, como jornalista católico há mais de 30 anos atuando, dói quando chega a notícia, então falar dela me causa dor, me causa constrangimento, me abala emocionalmente. E aí, eu estou falando no tema do tabu, e vocês que já estão na segunda edição deste curso, ouvindo também ali os religiosos em geral e leigos que participam, qual é a grande dificuldade de lidar com isto? Justamente o emocional, é o psicológico? Qual é a preocupação da igreja quando chegam esses problemas e ela não sabe como lidar, e ela não sabe reagir na prática, diante da imprensa, diante do público, da sociedade que está cobrando respostas? O que vocês já detectaram? De verdade há isso, né? A preocupação da perda da reputação, né? De destruir esse imaginário religioso de que a igreja tem uma credibilidade. E, às vezes, com a boa intenção de não ferir as pessoas,
acaba se gestionando, gerindo mal a crise, né? Pensando em ocultar, em não dizer todas as coisas, de não ir a público. Por isso, nós recebemos já várias informações e várias orientações da Pontifícia Comissão para o tratamento desses casos, de que as experiências aonde a igreja assumiu a postura de vir a público, de comunicar com transparência, com coerência a verdade, a repercussão para a reputação da igreja é melhor. Nós temos exemplos muito claros, próximos de nós, como passou no Chile, como passou nos Estados Unidos, como passou na Irlanda, que a igreja viveu crises profundas e dessas crises, como dizia o Frei, foi aprendendo. Então nós também temos uma vantagem como América Latina, que é poder se antecipar, poder preparar, né? Uma das coisas que a gente disse muito objetivamente no curso, a gente está se preparando, mas o grande desejo é que não passe uma crise. Melhor a gente estar preparado e Deus queira não passe, mas se passar, devemos saber responder adequadamente. O Papa Francisco, nos últimos dias, se dirigindo a um grupo tratando desse tema de abusos, e muitas vezes a gente ouve essa justificativa, e acho que entre nós é importante falar isso, que o Frei dizia que há uma certa cultura de conivência, de omissão. O Papa dizia, ainda bem que os números mostram que a maioria dos abusos não passa no ambiente eclesial. Infelizmente a gente sabe, as estatísticas mostram que muitas vezes a maioria dos abusos acontece no ambiente familiar, no ambiente escolar e outros ambientes, na igreja. Mas o Papa, 3% diz a estatística que o Papa tinha disponível nesse momento. 3% do universo dos abusos acontece no ambiente eclesial. Mas ele dizia, mesmo que fosse 0,001, não podia passar. Não podia passar na igreja. Para nós, então a nossa preocupação é criar esse ambiente seguro eclesial e trabalhar de maneira preventiva. Uma outra coisa que te comentaria é isso. Desde o CEBITEPAL, por exemplo, agora nós estamos num trabalho de formar os protocolos, as políticas de prevenção dentro dos seminários da América Latina, para que os futuros presbíteros já saiam com uma nova cultura dentro dessa nossa mentalidade, porque sabemos, isso não foi tratado no tempo que eu estive no seminário, isso não era um tema, não era uma realidade, ninguém falava disso. Frei, quer completar alguma coisa aí, que já tem uma segunda pergunta aqui emendada a respeito disso. Sim, o tema da seleção de candidatos que o Padre Fábio, talvez seja isso que você vai falar daqui a pouco, mas a questão, uma coisa que a gente percebe que influenciam muito no comunicar ou não comunicar, e que representa um desafio para os bispos, para as instituições em geral, que tem que vir a público e dizer. A primeira coisa é que um medo de ser objetivo. Aconteceu isso e estamos tomando essa providência, né? Isso já faz com que a sociedade saiba, a igreja ela não está indiferente, né? Ela não está fazendo... E já passa a impressão, ela não está acobertando, ela não está escondendo, não está pondo debaixo do tapete. Porque é pior essa repercussão ruim de um silêncio alheio sobre a questão. Exato. E, aliás, eu estou me lembrando de numa daquelas entrevistas em que os jornalistas foram orientados a serem duros com os entrevistados. Aliás, mostro já a reportagem que a Canção Nova fez sobre esse momento. Foi perguntado para um bispo, uma pergunta bem tácita, assim, por que a igreja não age com transparência nos casos de abuso de menores? Aí um bispo que estava aqui, eu achei louvável, ele disse, na minha diocese age. Ele falou, se chega qualquer caso na minha diocese, eu afasto imediatamente aquela pessoa que foi acusada. E a pessoa, mas se for uma denúncia leviana, a gente vai depois descobrir que foi. Mas eu preciso afastar para dar uma resposta para a sociedade e para a mídia. Eu já afasto de imediato. E aí ele disse, mas todos na minha diocese já estão preparados para isso. Todos já estão sabendo que se chegar uma denúncia, porque a gente precisa agir assim, vai ser afastado até que seja a investigação devida feita. E depois, se não havia nada, se foi uma denúncia leviana, aí eu achei bonito o que ele disse. Aí eu e a minha diocese vamos cuidar dele, porque ele passou por trauma, recebeu acusações indevidas, sofreu com a reputação abalada, e agora a gente precisa cuidar dos estragos emocionais, psicológicos daquele padre, seja quem for aquela pessoa. Ele diz, mas lamentavelmente, a gente precisa agir de forma assertiva num primeiro momento,
para que a gente não possa causar consequências piores. E realmente, quando a gente ouve isso, a gente sabe que não é fácil, porque existem também denúncias levianas, claro. Não é fácil lidar com essas situações todas. E aqui se está propondo que se acerte ao máximo, não é, padre? Sem dúvida. E o que disse o bispo é o que prevê os protocolos da igreja. Tendo uma denúncia, tomar essas providências, né? Então, é muito importante que a sociedade conheça esses protocolos. E é também importante saber que a constituição hierárquica da igreja determina isso que cada diocese é uma porção da igreja autônoma. O bispo local é o responsável direto por cada caso. Então, por isso, o padre Arnaldo, né, da comunicação da CNBB, nos ajudou a entender um pouco. Ele dizia isso: a CNBB é uma organização representativa, né? Então, a CNBB não responde por cada diocese, ela representa em âmbito pastoral, na colegialidade dos bispos, mas cada denúncia deve ser apurada no âmbito próprio, né? Então, o bispo é o delegado próprio para executar esse protocolo determinado pelas políticas determinadas pelo Papa Francisco. Agora, dentro também desse protocolo, desse documento do Papa Francisco, há indicações prudenciais de como hoje agir no âmbito da igreja. Não há, por exemplo, o contato com crianças, com coroinhas, com seminaristas. Há uma orientação sobre isso, não há? Sem dúvida. E, aliás, esse bispo, da mesma entrevista, ele disse assim, por exemplo, na minha diocese, padre não pode mais andar com coroinha no carro e para celebrar numa zona rural, levar um coroinha junto. Eu falo, não pode, por quê? Pode ser que não tenha nada, aquele padre é um santo homem, aquela criança vai, a família confia. Mas ele falou, mas diante deste mundo como está, e por causa dos problemas que acontecem, a gente não pode correr mais o risco. Eu acho que aqui exatamente o tema de dizer, a igreja é uma organização dentro da sociedade. E muitas vezes os nossos fiéis, com toda a boa intenção que têm, não fazem essa distinção. O mesmo critério que a gente tem ao escolher a escola do filho, o ambiente onde ele vai praticar um esporte, aonde a gente vai autorizar ele ir ou não com um adulto estranho, é o mesmo critério na igreja. É que, de fato, por esse carinho, por essa credibilidade que nós atribuímos à igreja, a gente... Eu até acrescentaria essa relação praticamente familiar que a igreja nos traz, não é? A gente é família realmente. Claro, e aí a gente acaba assumindo posturas imprudentes, né? Como eu vou me responsabilizar por o filho de uma outra família levando num carro, mesmo, imagina um acidente, né? Então, são atitudes imprudentes que até o momento a gente não tinha consciência da gravidade delas. Porque hoje, por exemplo, se seu filho na escola vai tirar uma fotografia, precisa de uma autorização dos pais. Então, os protocolos que a igreja tem assumido para criar ambientes seguros, eles são exemplares, mas eles são aplicáveis para todos os ambientes da sociedade. E que as famílias, eu acho que é um papel da igreja também, formar as nossas famílias para que tenham essa atenção e esse cuidado em todos os ambientes os que os seus filhos estejam. O que dói é que não deveria ser assim. Claro. Mas justamente por causa dos erros de alguns e de poucos, se formos considerar com a imensidão do universo de pessoas e de homens e mulheres consagrados a Deus, por causa do erro de poucos, a gente precisa romper com algo que é verdadeiramente algo familiar, algo de rebanho, lamentavelmente. Frei, mas eu quero lhe ouvir também exatamente sobre isso, porque essa questão cultural, essa questão do relacionar-se com o outro aqui no Brasil, para nós, é um apelo dos nossos afetos. A gente gosta de abraçar, de beijar, de pegar a criança, de estar junto ali. Enquanto que se você chega em outras culturas, já há, naturalmente hoje, já há aquele afastamento. Você não pode nem tocar numa criança. Aqui no Brasil tem crianças que chegam e abraçam o padre por baixo, ali está na batina do padre.
Isso é uma dificuldade também, não é? Nós somos assim. Sim, é a grande pergunta, né, quando nós vamos dar formação para os padres nas paróquias, a pergunta, e agora? A gente não pode mais abraçar? Pois é. Não pode mais manifestar afeto? Lógico, a nossa cultura é uma cultura afetiva, né? Mas também vivemos numa sociedade de direitos, né? Então, equilibrar coisas da cultura, coisas éticas e coisas do direito é um desafio. Por isso a importância do protocolo. Mas também tem coisas que, por conta da nossa cultura, nós mesmos, padres, precisamos ser alertados, religiosos precisamos ser alertados. Olha, Frei, olha, padre, olha, eu sei que você é muito afetivo, mas cuidado. Né? A gente precisa... Eu vou dizer para vocês, eu como pai e como leigo missionário da Canção Nova, onde eu vou, nos eventos que vou, as crianças que chegam, eu não consigo resistir, eu vou logo chegando, abraçando, as que são pequenininhas eu pego no braço, e eu imagino para um padre essa dificuldade. Sim. Alguém que é assim também. Termina a missa, eu moro no Hospital São Julião, termina a missa, tem umas crianças que falam, não, só vou embora se abraçar o Frei, né? Tá ali. Então, tem coisas que realmente, cuidados que a gente precisaria evitar hoje. E importante, né, que os pais estejam do lado, né? É importante também alguém, que os pais estejam do lado. Ali, então, vamos promover um encontro, um retiro de crismandos ou um retiro para as crianças da primeira comunhão. Então, ter o cuidado de ter um grupo de adultos, não precisa ficar o padre sozinho lá, até porque não dá conta e também fere um pouco o sentido da igreja. Hoje a igreja acredita que a igreja funciona com a metodologia da sinodalidade. E evitar seria também muito prudencial. Evitar, por exemplo, o contato que fique sozinho, um sacerdote, uma criança ou um adolescente, numa sala fechada, num ambiente assim. Hoje também isso é recomendado, né? Claro, claro. Eu vejo que a gente está entrando numa nova etapa, né? A primeira grande etapa, né, que chocou todos nós foi descobrir que podia passar o abuso, que a gente se deu conta da existência da possibilidade do abuso. A resposta da igreja primeiro foi, então, exigir que todas as organizações, dioceses, congregações, universidades, colégios, tivessem seus protocolos ou essas políticas de prevenção. Agora, eu digo, esse curso e outras iniciativas que nós vamos levando no CELAM vão entrando num terceiro momento, que é capacitar, certificar pessoas que possam implementar essas políticas, que possam ir criando essa cultura, né? Porque o protocolo por si só parece que é só um código de proibições, de conflito, de detenção. E agora não, criar, né, essas medidas, capacitar pessoas e creio que é uma luz, né, para toda a sociedade, que a igreja possa ser vista outra vez, e como em tantos outros momentos da história, como uma instituição pioneira que abriu os olhos da sociedade e que criou uma nova cultura, um novo comportamento em relação a um tema específico e que pode contagiar de maneira positiva outros segmentos da sociedade. Então, a crise que nós sofremos nesses últimos 20 anos, não, desde que quando começaram os escândalos dos abusos, eu creio nessa dimensão profética da igreja, por isso se antecipar, né? Sim. De ir criando essa atitude positiva, de dizer, olha, eu posso confiar dos meus filhos irem na catequese, dos meus filhos estar no grupo de jovens, eu me sinto seguro na minha paróquia, eu confio no padre da minha comunidade, por, né, nós tratarmos com esta verdade, com essa transparência, com esta coerência, o cuidado das pessoas. Só para dizer, eu sou teólogo, doutor em teologia, a minha área de concentração é pastoral. Eu defino pastoral como cuidado. Então, cuidar é a missão que nós temos. Cuidar de todos, especialmente das crianças e das pessoas vulneráveis. Olha, e a gente não cumpriu o comprometido, que era abordar aqui as várias fases nesse curso, a cada dia, nos 4 dias. Vai ficar para o próximo bloco. E quem está nos acompanhando aí agora, é um programa muito importante para o âmbito interno da igreja, para bispos, para sacerdotes, religiosos em geral, líderes em geral dentro da Igreja Católica. É essa temática aqui da transparência e da responsabilização
uma meta para a igreja, e aquela palavra que eu sei que é dura, mas que o Papa Francisco trouxe, tolerância zero com os erros. Não é? Vamos para o intervalo, voltamos já. Um curso realizado em Brasília recentemente com padres, bispos, leigos, lideranças da Igreja Católica. A segunda edição dele, porque a primeira já havia acontecido no Panamá e que agora se estenderá por outros países aqui da América do Sul, da América Latina, Caribe, está sendo o tema do nosso programa de hoje. Diversos ambientes de gravações para os participantes do treinamento foram montados na sede da TV Canção Nova em Brasília para a realização de entrevistas, TV e rádio com a participação de jornalistas da Canção Nova e de outras mídias. Os entrevistadores fizeram uma série de perguntas e os entrevistados serão avaliados de acordo com as respostas. O bispo da Diocese Maranhense de Imperatriz ressaltou que a igreja precisa estar preparada para se comunicar com a sociedade. E hoje a maneira de chegar mais longe, mais rápido, direto ao coração das pessoas é também através das redes sociais, dos meios de comunicação. Por isso a importância decisiva para levar a boa nova ao coração de todas as pessoas. Os jornalistas fizeram perguntas duras sobre os mais diversos temas que envolvem o cotidiano dos participantes. O objetivo é prepará-los para lidar com os veículos de comunicação e aprimorar a forma de se comunicar dentro e fora do ambiente eclesial. Um dos responsáveis pelo curso afirma que não se trata apenas de uma estratégia de comunicação, mas parte de um processo novo vivido pela igreja em todo o mundo. A abertura de canais de diálogo entre o clero, os leigos e a sociedade como um todo. A estratégia principal aqui é proclamar a verdade. Mesmo que tenhamos que reconhecer o escândalo de alguns membros da igreja, ser transparente. O padre Pedro veio da Diocese de Aracaju para participar do curso. O religioso disse que uma boa comunicação é fundamental para evangelizar e a formação vai ajudar nas celebrações e momentos de oração com os paroquianos. A igreja ela precisa transmitir e passar isso de forma muito clara, chegar a todas as pessoas. Então, a preocupação da igreja é como eu posso chegar a todas as pessoas, desde aquelas mais letradas, aquelas menos letradas. E a comunicação, como eu disse, é um meio de evangelização. E eu estou aqui recebendo convidados especiais que estão nos falando sobre a temática. Estamos falando aqui exatamente sobre a meta do Papa Francisco, que é de tolerância zero com erros, os mais diversos que causam crise na igreja. E a gente está falando exatamente do formato desse curso e estamos falando das políticas também que são adotadas, políticas de proteção. Deixa eu voltar falando aqui agora do formato do curso, porque eu gostei demais. 4 dias de curso. Profissionais da comunicação puderam participar como coadjutores. Por favor, Padre Fábio, nos diga qual foi o formato pensado, porque quem agora acompanhar de casa vai ficar assim, caramba, eu queria ter visto esse curso. E os religiosos que agora nos acompanham vai dizer assim, teria sido bom se eu tivesse ido também. E a meta é chegar a toda a igreja, né? Claro, sem dúvida. O curso tem 2 momentos. Esse do Media Training, que é esse treinamento de simulação de situações reais, por isso a gente insistia tanto com vocês que fossem incisivos, que fossem contundentes nas perguntas para nossos participantes. E a segunda parte, então, de fundamentação ou aprofundamento dos temas já conhecidos, né, do moto próprio, da política da igreja em relação ao tema de abuso. Então, nessa parte do Media Training, eles simularam entrevistas coletivas, entrevistas de rua, programas de televisão, programas de rádio, não? Abordando e simulando situações reais, né? A gente sabe, numa situação de crise, muitas vezes um bispo, uma cúria diocesana, de repente tem um grupo de jornalistas ali na porta querendo um pronunciamento, uma declaração. Então é esse tipo de situação que a gente criou em forma de laboratório dentro de estúdios como esses da Canção Nova, dentro de universidades no departamento de comunicação, para que os nossos participantes pudessem enfrentar simulações de crises reais. A coletiva foi feita na Universidade Católica de Brasília. Na Universidade Católica com estudantes. Sim. E eu ouvi dizer que foi um dos momentos mais difíceis para os participantes. A Brasília foi esse particular ainda que a gente, com os professores e estudantes, simulou a entrevista coletiva
E os jovens foram muito incisivos. Eu disse no momento de preparação que eles tivessem essa liberdade. A gente deu algumas pautas, né, como fizemos aqui na Canção Nova, de alguns casos já conhecidos da mídia, mas deixamos eles muito livres e eles, de verdade, o que quisessem. Pegou muita gente ali de surpresa. Aos nossos bispos, aos nossos padres, assim, surpreendidos com a qualidade das perguntas. Mas é justamente isso, né? Criou a situação real que a gente esperava criar. Então, todo o material, aí é interessante para que os nossos telespectadores saibam, todo o material coletado foi recompilado, gravado. Depois da edição desse material, profissionais como os daqui da Canção Nova e da Católica foram até o encontro, na quinta-feira do encontro eles fizeram isso, dar uma devolutiva, fazer um feedback, chamando a atenção desde aspectos técnicos, como postura do corpo, tom da voz, a vestimenta, os gestos, enfim, todas as coisas que implicam numa boa comunicação, até aspectos concretos da política, dos protocolos que a igreja assume em relação a esse tema. E aí, claro, todos os participantes têm como fazer um antes e um depois, né? É muito interessante, eu mesmo quando me vejo depois gravando um programa assim ou me ouvindo na rádio, digo, meu Deus, como preciso melhorar na minha comunicação. E é esse exercício, né? Você é comunicador há tanto tempo, sabe que é um exercício constante. Você, por certo, se atualiza, se cobra, se exige. Imagina nós, bispos, padres, religiosos, que não somos profissionais desta área e que em algum momento temos que responder. Então a ideia básica era essa, dar esse treinamento prático, simulando situações reais e aprofundar temas como os que o Frei, a Eliane de Carli, do Lux Mundi, o Padre Arnaldo, da Conferência dos Bispos do Brasil e outros professores da Católica de Brasília nos ajudaram a aprofundar. Rapidamente, o que vocês acharam das devolutivas, tanto do pessoal da Universidade Católica quanto do grupo de jornalistas que atuou nos estúdios? Sim, foi muito interessante que o pessoal disse que, em média, fomos bem, não fomos reprovados todos, né? Foi muito bom. Aqui também a gente disse que em média. Deram uma média boa, foram muito generosos com a gente. Mas ficou evidente, eu acho que essa inquietude que gerou em todos, assim, coisas que ficaram muito claras. Precisamos nos preparar. Segundo, os bispos precisam, porque finalmente são eles, em cada uma das dioceses, que vão ter que dar uma palavra no momento de uma crise. E terceiro, gerar um comitê de crise. Não? Pensar um protocolo, um esquema armado, preparado, ensaiado, definido de como gerir uma crise. Porque não é o bispo sozinho, não é o chanceler, não é o presidente do tribunal, não é o assessor de comunicação sozinho que deve responder nesse momento. A igreja local, a congregação, ela tem que estar preparada, ela deve ensaiar, ela deve ter tarefas definidas. Isso já fica como aqui uma tarefa, ter um gabinete, um escritório de crise em cada instituição da igreja. Exato. Não é? Porque vai além da diocese, é escola católica, é instituição como a Canção Nova, é congregação religiosa, não é? Ter um escritório de crise ali para lidar com as situações na hora que surgem. E aí dizer que o CELAM, né, a Conferência dos Religiosos, a CNBB já tem um standard, já tem um padrão para que pode ser reproduzido. O que a gente realizou nesses dias aqui, estava dizendo para o pessoal aqui da Canção Nova, é um sonho reproduzir nos 19 regionais da CNBB, na Conferência dos Bispos. Ao tomar parte, o pouco que pude, neste curso, e ao escutá-los também, e ao escutar lá os participantes, quando fui para uma das devolutivas, eu falei, puxa vida, isto precisa chegar a todo o âmbito da igreja. Todo bispo precisa fazer esse curso. Cada padre, se possível, precisa fazer esse curso. Presidentes de congregações religiosas, de institutos, de movimentos, lideranças em geral da Igreja Católica, diretores de escolas católicas, todos precisam fazer esse curso. O que o senhor tem a dizer sobre isso também, Frei? Porque sobre essa política de prevenção, essa política de proteção que precisa ter, essa política de se antecipar aos fatos. Sim, me chamou muita atenção na devolutiva que vocês deram lá,
é muito interessante porque foi a devolutiva depois que eu e os outros demos alguma formação. Então, a informação que vocês trouxeram foi muito convergente com o que a gente trabalhou. Isso foi muito interessante. Ou seja, essa convergência da formação e da prática que foi feita. Com relação à política, um aspecto é muito interessante, porque quando nós falamos de política de cuidado e de proteção, pensa-se assim, a diocese, a congregação faz um documento, contrata alguém para escrever esse documento e fica lá. Não, esse documento é uma construção coletiva, todos os atores devem participar da formatação, da confecção dessa política de proteção, né? Os leigos, os sacerdotes, o bispo, as pessoas com as quais nós trabalhamos, por exemplo, numa obra social, os usuários dessa obra social, é importante participar dessa confecção, porque a política de proteção não é um documento, é um momento da reconstrução da cultura do cuidado e proteção. Na verdade, a gente quer com isso, a gente está almejando com isso, passar da cultura do abuso e do descuido para consolidar a cultura do cuidado e da proteção. E nesse sentido, a política vem como um aspecto importante. Inclusive, na política, fala do aspecto da comunicação, né? Que protocolo, como a política de proteção vai ter escrita lá como é que vamos comunicar isso para a família, para a vítima, para a comunidade, para o próprio clero, uma comunicação interna e externa. Isso é de fundamental importância. Então, o curso, além do treinamento em comunicação, foi uma oportunidade grande de revisitar temas importantes do cuidado e proteção, né? E foi muito bom o curso também, porque nós descobrimos lá que tem um monte de atores aí que nos seus lugares têm publicado livros, têm feito trabalhos interessantes. Na verdade, o curso foi uma ampliação da rede de cuidado e proteção. Nas devolutivas, eu observei uma coisa na hora que foi feita a avaliação dos jornalistas. E teve uma menina aqui de Brasília, de uma grande emissora, que estava lá como jornalista também convidada, que esteve aqui conosco, e ela falou coisas importantíssimas que eu copiei. Ela disse: a igreja precisa entender que quando surgem esses problemas, quando a imprensa procura a igreja para falar, é uma oportunidade de se posicionar. Não é porque a imprensa, a mídia está querendo só chegar a fuçar, não, está dando oportunidade. Então, entender aquela ocasião que a mídia está batendo a sua porta como uma oportunidade de se posicionar. Foi dito que é preciso se preparar, isto é, ao tomar conhecimento, por exemplo, de um escândalo financeiro na igreja, de um escândalo envolvendo a vida de um sacerdote, ao tomar conhecimento de alguma questão envolvendo homossexualidade, pedofilia, abuso de menores, imediatamente aquele membro da igreja que é líder, procure se inteirar o mais depressa, se preparar, porque se for procurado, e certamente o será, para que ele já tenha algo a dizer e como agir, não é? Então, se preparar. É uma oportunidade, falar, se preparar para falar. Depois, objetividade na comunicação, porque ficou constatado que os membros da igreja rodeiam muito para falar. Concordam com isso? Exato. Somos prolixos por natureza. E um aspecto importantíssimo que foi dito, não se esqueçam jamais, demonstrar empatia com as vítimas. O que querem comentar sobre isso? Então, sem dúvida, você traz elementos muito elementares dessa postura que a gente quer criar como uma cultura já nos nossos seminários, nas nossas casas de formações, no clero em geral, e também como postura dos nossos bispos, uma postura institucional, de uma cultura de transparência, de responsabilização, de cuidado. Então, nesse sentido, nos deixa muito feliz o resultado desse curso. São 25 agentes preparados. Como dizia o Frei, uma grata surpresa, porque de verdade os participantes são todas pessoas que já estão comprometidas em diversas frentes. Inclusive, deixo essa indicação para a Conferência dos Bispos do Brasil, que é uma oportunidade talvez de conectar essas pessoas numa rede mais ampla que possa servir a Conferência do Brasil
porque nós, por certo, do CELAM também vamos aproveitar, porque tem gente muito bem formada e preparada, atuando em aspectos muito interessantes desse tema. Então, essa simbiose que deve existir, né? O mandato de Jesus é ide e proclamai, né? Proclamai a todas as pessoas o Evangelho, a boa notícia, não? A canção nova. E para nós, então, proclamar a verdade é fundamental. E até para dizer a verdade a gente tem que se preparar bem. E essa é a intenção do curso. E completando, continuando, não completando, eu acho que está havendo uma inversão muito positiva, tá? Uma grata surpresa da observação de vocês profissionais é deixar muito claro a centralidade das vítimas, porque por vezes dava-se a impressão que ao comunicar uma situação da crise, a missão do profissional religioso, do bispo ou do representante, era simplesmente dizer, proteger a instituição. É uma inversão porque quando eu estou protegendo a vítima, que é uma pessoa de direitos, que tem que cuidar, a gente está também dizendo que como igreja nós estamos cumprindo a nossa missão. Então essa inversão é de fundamental importância. E na entrevista vocês identificaram muito bem isso, que por vezes a gente tende a proteger a instituição achando que isso é mais importante. Pode se levar a entender isso na sociedade? Sem dúvida, sem dúvida. Como diz o Frei, é um passo de uma mudança de paradigma, de uma postura que muitas vezes deu essa falsa impressão de que a igreja é um refúgio de abusadores, para dizer a igreja é sim um hospital de campanha, um hospital para as vítimas, e a centralidade da vítima no tratamento desses casos é a opção fundamental que a igreja faz. Então, sem dúvida nenhuma, é uma mudança que a gente espera ir criando essa cultura. Também dizer, nós temos um contato muito próximo, até porque estava muito perto de nós em Bogotá, o novo secretário da Pontifícia Comissão, que é o Monsenhor Padre Dom Ali, né, o bispo auxiliar de Bogotá, novo secretário da Pontifícia Comissão. E ele dizia, semana passada estivemos com ele, e ele dizia, Padre Fábio, nós vamos levar esse curso para outros continentes. Esse formato ficou muito interessante, e agora com os elementos do Brasil ainda se enriquece mais para a gente reproduzir, porque precisamos nos preparar para comunicar bem. Houve uma recomendação que vocês deram ali aos participantes, mas que se estenda a toda a Igreja do Brasil, de que fique muito, muito claro, por exemplo, nos meios das dioceses, das instituições católicas, ali um lugar onde se denunciar. Eu diria uma espécie de ouvidoria de denúncias e reclamações, que isso esteja muito claro em todas as comunicações, sites, blogs das instituições católicas. O porquê disso, padre? É muito importante, isso é parte do protocolo das políticas de prevenção, que, pensando no nosso fiel mais comum, que eu, na minha paróquia, na minha diocese, eu saiba onde ou como fazer uma denúncia. Então tem que estar lá na página da diocese, na rede social da paróquia, que são os meios mais comuns, ou no boletim informativo que se entrega, mas é muito importante que em cada diocese se tenha um centro de acolhida e de escuta das vítimas, né? Que seja um ambiente onde a confidencialidade seja garantida, que a pessoa possa com segurança levar a sua denúncia e passar por o devido processo da denúncia, da apuração, do encaminhamento legal que isso exige, segundo as prescrições jurídicas do país, né, que estamos sujeitos, e também do ordenamento jurídico do Código de Direito Canônico. E, então, é muito importante isso, que a gente possa dar visibilidade. Na minha diocese, onde existe um número, existe um e-mail, existe uma pessoa, como é que eu posso fazer chegar uma denúncia e garantindo essa centralidade da vítima?
Quando o senhor expôs essa questão lá, o senhor pediu que isso ficasse bem visível já no site, no blog, naquela página daquela instituição, daquela paróquia, para que a pessoa encontre fácil essa janela, não é? Inclusive, claro que a gente está falando aqui agora nesse âmbito do abuso, dos escândalos, mas isso poderá servir como um bom serviço de ajuda para aquele padre, para aquele bispo, para aquela instituição e outras coisas que chegarão naturalmente denúncias e reclamações de algum outro tipo de erro, alguma coisa, né? Sem dúvida. Faz parte da política de proteção, né? Faz parte da política de proteção, isso é de fundamental importância. Eu dizia antes que todo mundo tem que participar da confecção, mas também tem que participar da capacitação, todo mundo tem que conhecê-la. Com as pessoas que participaram do curso, nós tivemos uma reunião com vocês, jornalistas. E eu me lembro que eu fiz uma pergunta, um pouco me compadecendo de vocês, um pouco não, muito, porque eu percebi que vocês também são católicos, cristãos, amam a sua igreja e vocês devem ter um montão de sentimentos internos que vêm quando vocês têm que informar, têm que entrevistar alguém sobre a temática, né? Então, os membros da igreja, quando a gente fala os membros da igreja, a gente está falando todo mundo. Inclusive de um conceito que a gente fala, que é de vítimas secundárias. O negócio não é comigo, é lá na diocese da Conchinchina, mas eu sou católico, aqui eu sofro com isso. Eu sou jornalista, sou psicólogo, sou jurista, né? Ou seja, todo mundo sofre de alguma forma. Mas a vítima secundária também, eu me ponho muito no lugar de vocês, padres, bispos, quando acontece com um de vocês, sim, eu imagino que todos vocês... Toda a fraternidade, toda a congregação. Respinga forte em todos vocês. Mas já eu vou voltar para a gente alongar mais esse assunto, porque surgiu, inclusive a gente conversou sobre isso, a necessidade também de se fazer um curso assim para os jornalistas católicos, a mídia católica, porque ela também não sabe como lidar com essas questões. Eu falo por mim. Muitas vezes a gente tem o receio... Deixa eu deixar para falar daqui a pouco, né? Vamos para o intervalo, gente. O último bloco vai ser muito especial também. A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre como lidar também com denúncias levianas. Vou pedir isso a vocês, né? Porque existem muitas denúncias levianas maldosas, para denegrir, para destruir um padre, um bispo, uma religiosa, seja quem for. Intervalo, voltamos já. Nós estamos falando sobre um tema preciosíssimo e importante, a transparência e a responsabilização, uma meta da Igreja Católica em situações de crise. E eu estou recebendo aqui os responsáveis por um curso de capacitação midiática do CEBITEPAL, que faz parte do CELAM, que trabalha a formação no âmbito da Igreja na América Latina. Padre Fábio, Frei Vanderlei, sejam muito bem-vindos mais uma vez. E a intenção é levar a Igreja a ter ações positivas e preventivas em situações de crise, não é? A gente terminou o último bloco e terminei, a gente falou aqui sobre denúncias levianas. Elas também existem e elas trazem um estrago enorme. E é falado também como lidar com as denúncias. Como passa na sociedade civil, também na igreja pode passar de receber uma denúncia falsa. E também há sempre a presunção da inocência até que se prove o contrário. E nesse caso em particular dos abusos sexuais a menores ou pessoas vulneráveis, há os protocolos que prevêem o afastamento da pessoa investigada, da pessoa que está sendo acusada, mas também a apuração de casos levianos, né? Já se tem muitas notícias de grupos, de diversas circunstâncias que membros da igreja foram acusados de maneira falsa. Então, claro, depois da apuração desses casos, se procura dar o devido tratamento, de recuperar a boa fama e a reputação da pessoa afetada por essa denúncia, de fazer e oferecer um acompanhamento psicológico do trauma, né? Porque há muitos casos que as pessoas se encontram desesperadas diante desse tipo de caso, mas é uma situação que se deve enfrentar. Pode passar, sabemos que passa, mas até que transcorra o processo devido para apurar a veracidade da denúncia, se aplicam os protocolos previstos pela igreja. E tal qual ocorre na sociedade também,
quando surgiu a denúncia escandalosa, aquele espaço gigantesco que é dado na mídia, que se espalha pela sociedade, e quando vem depois o arquivamento do caso porque não era real e a absolvição daquela pessoa, não se tem o mesmo espaço para limpar, Responder, claro. para responder, para limpar a imagem da pessoa. Isso também acontece na igreja, né? Claro, infelizmente, eu sempre digo, me chama muito a atenção o Dia Mundial das Comunicações. Um ano o Papa Francisco falava da boa notícia, como cuidar e criar a cultura do encontro, né? E eu sempre digo assim, infelizmente, na nossa sociedade, há uma predileção pela má notícia, né? Se a gente vê os veículos de comunicação em geral, há uma ênfase demasiada na má notícia, enquanto que a boa notícia não gera, não vai passar num grande veículo de comunicação que um grupo da igreja estava se preparando para responder de maneira positiva ou que as pessoas estão fazendo uma boa ação. Quando as pessoas preferirem ver uma boa notícia, ver um programa de qualidade, isso vai moldando a programação dos nossos veículos de comunicação. E por isso, esse é fundamental serviço que prestam a emissoras como a Canção Nova e outras emissoras católicas que oferecem uma alternativa de programação para nossas famílias. Frei, o senhor me deixou numa saia justa. A mim não. A toda a mídia católica quando nos fez realmente agora a recordação de que nós também passamos por situações difíceis diante dos escândalos, das notícias ruins, negativas que atingem a igreja e os membros dela. E foi realmente também um tema de reflexão que não foi aprofundado, não é? Mas a gente tocou no assunto porque realmente acontece. Eu posso dar o meu depoimento, mas porque eu conheço uma infinidade de outros colegas, pessoas consagrados, alguns deles também, mas profissionais da mídia católica. A gente, quando surgem esses assuntos, a gente, primeiro de tudo, não tem segurança para tratá-lo, porque a igreja ainda não tratou. A gente não tem resposta para dar, porque a igreja, quando eu falo igreja, as autoridades ainda não deram nada de resposta àquilo. A gente fica inseguro, a gente fica sem saber o que falar, a gente silencia. Como a gente está vendo que a igreja está em silêncio, não falou nada, a gente também silencia. E a gente sofre dores, porque a gente queria dar resposta, a gente vê aquela notícia ruim, ela se espalhar rapidamente nos sites, na televisão, no rádio, nos jornais, vira uma bola de fogo, a sociedade inteira comenta, inclusive ligam para nós na rádio ou na TV católica e dizem assim, o que vocês vão falar sobre isso? Vocês não vão falar nada? E a gente não encontra padre para falar. Não me sinto preparado, é a resposta que a gente ouve. A gente não encontra bispo para falar, não me sinto preparado para falar sobre isso, ainda não estou sabendo sobre isso, só que isso passa um dia, 2, 3, uma semana. E quando surgem alguns raros que se prontificam a falar, aquela coisa já passou muito tempo. E ficou na mente das pessoas, ficou no imaginário popular, e ficou nas mentes maldosas, nas bocas maldosas, naqueles que são inimigos da igreja, porque eles também existem, não é? E a coisa ficou feia. É isso mesmo, Frei? É isso mesmo, inclusive no protocolo, sobre em caso de denúncias não levianas, deve ser descrito no protocolo como encaminhar esses fatos. Sim, eu acho que você... E a notícia, a informação, vocês sofrem pela demora, né? Uma das coisas que a gente orientou e foi orientado nesse curso é aquilo, não deixe para amanhã o que você tem que informar agora, né? É um pouco isso. E, na minha opinião, vocês sofrem também porque vocês estão no entroncamento entre a opinião pública, entre a crença, a fé do jornalista e dos colegas que, por vezes, não são da mesma fé e da mesma religião. E é isso, a igreja não vai falar nada, não, você não... Entende? Aquela saia justa, na verdade, não foi uma saia justa, mas foi uma preocupação mesmo positiva sim. com vocês como membros da nossa igreja, né? Então, a notícia, ela é de fundamental importância. E voltando aos protocolos, o tema, quando no protocolo trata do tema da comunicação, lá tem descrito isso, deve ter descrito isso, que a informação tem que ser rápida. Não pode demorar muito. Mas aí entra num outro fator dificultador, que a gente já escutou tanto.
não ser imediatista quando se precisar falar de um assunto que não se tem convicção, que não se tem conhecimento, que não se tem certeza. Mas o que nessa gestão da crise é dito a respeito do imediatismo da resposta que exige? Se foi orientado, e creio que muito bem, aí pelos profissionais adequados, de que há que ter uma resposta, mas claro, prudente para não se precipitar, nem num julgamento, né, e nem numa omissão. Então, responder o que foi perguntado. Por exemplo, recebemos uma denúncia? Sim, recebemos uma denúncia. E aplicamos os protocolos, que é apurar, não? Então, essa comunicação assertiva, objetiva, é a ideal, né? Nenhum veículo de comunicação também vai cobrar que a igreja tenha em 1 dia, 2 dias o julgamento de uma situação, né? Mas é importante dizer, já recebemos a denúncia, temos uma informação, estamos tomando as devidas providências, estamos encaminhando os protocolos. Essa gradualidade, né, de convocar para dizer, olha, já temos uma nova informação, já foi apurado o seguinte passo, se foi constatada a situação, enviar aos organismos competentes, estamos amparando a possível vítima. Então, todas essas coisas, né, às vezes, talvez aí nessa sua pergunta ajude a gente a esclarecer ao nosso telespectador que a importância de comunicar não é dizer em 1 dia julgamos ninguém, não é isso, mas sim tomamos conhecimento e estamos tomando as devidas providências. Isso já ajuda, já acalma muita gente. Isto é, a existência já deste escritório de crise, com a consciência do seu papel, do seu trabalho, ele já tem respostas para uma coisa que surja daqui a 1 hora. Sim. Que não precisa ser a resposta definitiva, com já o julgamento final de tudo, mas uma resposta protocolar, sincera, honesta para aquele momento. Claro, claro, exatamente. Bom, e para a gente concluir aqui agora, eu queria saber de vocês quais foram as avaliações feitas pelos participantes do grupo, porque vocês escutaram os participantes depois do curso terminado, não é? Sim, foi muito agradável ao final do curso, a gente ouvia o retorno, né, ainda que a gente está depurando as avaliações escritas que eles também fizeram, mas assim, de maneira aberta, muitos deles quiseram se manifestar, agradecendo ao CELAM por proporcionar esse curso, né? É importante frisar que dentro da nossa programação, dentro da construção do projeto, a gente também quis oferecer de maneira gratuita esse curso. Os participantes não tiveram nenhum custo, a gente proporcionou tudo por entender como um tema prioritário. E a avaliação deles foi muito positiva. Os profissionais que trabalharam conosco, essa aliança, essa cooperação com os estúdios de televisão e rádio aqui da Canção Nova, o Departamento de Comunicação da Católica de Brasília, os diversos profissionais que passaram aí nesses dias ajudando a aprofundar os temas em aspectos técnicos da comunicação, mas também em aspectos teóricos das políticas de proteção da igreja no mundo. Então a avaliação foi muito positiva e o sentimento de que devemos continuar. Já disse ao Ronaldo, estamos sonhando com um encontro das emissoras católicas do continente aí no CELAM, para que a gente possa, quem sabe, criar uma grande rede de comunicação continental, onde as TVs e rádios católicas criem um vínculo de comunicação e tornem ainda mais eficiente, um alcance ainda maior da comunicação católica no nosso continente. E eu vou cobrá-lo para os profissionais católicos, Exato. que vão além do rádio e da TV católica. Exato, exato, com gosto. Frei Vanderlei, eu quero agradecer também sua presença aqui no nosso programa de hoje. Deixo o senhor agora também para as considerações importantes. Muitíssimo. Eu agradeço pelo convite, é uma honra. E, dentre outras, uma das coisas que eu gostei na avaliação do grupo agora, eles disseram que o curso, o encontro, foi de alto nível, de alto padrão, de seriedade. Né? Isso deixa a gente com risco de ser vaidoso, mas eu acho que é uma consideração importante do grupo. E eu acho que esse convencimento de que deve ter mais formação nesse campo e a ideia de que deve pensar-se em comitê de crise, eu acho que é um mérito
do curso, assim, e é uma avaliação que os participantes fizeram. Então foi muito positivo e muito obrigado mesmo. Deus abençoe você e toda a tua equipe, toda a Canção Nova, pela disposição em nos convidar para estar aqui e também participarem desse processo, que eu acho que é um processo mesmo coletivo, não é de alguém, é nosso. Como diz o Papa Francisco, ou a gente fala nós ou a gente não sobrevive. Né? Então, muitíssimo obrigado. Deus os abençoe sempre. Esse serviço de vocês, essa dedicação, a ideia de fazer este trabalho, realmente para mim é uma das mais louváveis neste momento da vida da igreja. Então vocês estão de parabéns, Padre Fábio, de maneira muito particular, pelo seu comando lá nesta área de formação do CELAM, o seu sim para ajudar nessa equipe, a Janaína, mais uma vez menciono, a Eliane da Lux Mundi também, nós que amamos a igreja profundamente e que nos preocupamos e que sentimos as dores dela, porque sentimos também as dores do nosso povo, nós olhamos para esse trabalho de vocês como de grande essencialidade neste momento. Obrigado. Que Deus proteja, abençoe a cada um de vocês e que faça frutificar muito e levar muito mais longe agora esse trabalho que está apenas se iniciando, mas que precisa correr logo, não é? Parabéns e obrigado mais uma vez. Obrigado, amém. A você que esteve conosco também, esse programa precisa chegar para o seu padre, para o seu bispo, para a freira que você conhece, para o coordenador daquele movimento, daquele grupo, daquela pastoral, para o presidente, para o moderador da nova comunidade a qual você pertence. Precisa chegar a todo mundo que é líder na igreja. O tema de hoje aqui abordado e o que vem sendo feito agora a partir desta preocupação com as crises que atingem a igreja é de responsabilidade de todos nós. Então a sua é essa. Leve agora a um líder católico que você conhece este programa. Pega o link aí agora, já está disponível nesse instante, aí na internet, no Canção Nova Play, entra no YouTube, Além da Notícia, já está ali, você vai achar facilmente. Pega o link e manda e recomende muito bem o programa de hoje para essas pessoas. Grande abraço a todos, até semana que vem, se Deus quiser, num novo Além da Notícia.